Olá, que bom que você está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa nossa aula número 2, em que você vai aprender um pouquinho mais sobre o blueprint da vendas exponenciais, sobre todas as técnicas, metodologias, tecnologias e prática que a gente usa todos os dias para ajudar inúmeras empresas a crescerem, estancando perdas, maximizando resultados. E é esse o convite que eu tenho para você hoje. Eu sou a Mônica Lobenchu, sou especialista em estratégia de negócios, em crescimento acelerado de empresas, e eu estou aqui hoje com você para já compartilhar os meus slides, não fazer você perder tempo, para que você entre em campo ganhando o jogo do crescimento das empresas, como a gente tem visto tantos negócios crescendo por aí. Bom, já estou compartilhando minha tela, eu espero que você tenha visto a nossa aula número 1, em que a gente falou sobre planejamento, e eu já vou compartilhar a nossa aula número 2 aqui, a apresentação dos slides. Essa vai ser uma aula um pouco mais curta que a anterior, porque afinal de contas, planejamento exige um pouquinho mais de tempo, mas a gente já vai avançar por aqui, tá? Como você sabe, a gente tem compartilhado nessas 3 aulas gratuitas um pouquinho de alguns insights que a gente aplica no método das vendas exponenciais. Tudo aqui de graça para você, tudo baseado no que a gente realmente usa todos os dias nas empresas atendidas pela vendas exponenciais que eu lidero, para que você possa aplicar, fazer sua empresa crescer e vir com a gente aqui. Eu espero que você, se estiver me acompanhando pelo YouTube, já se inscreva para receber sempre as novidades, os nossos vídeos. Depois, com calma, você vai ver que tem muito mais que pode ser útil para a sua empresa aqui. E que você fique com a gente para crescer. Então, fica comigo, para com as distrações agora, desliga celular, fica focada aqui comigo, porque são apenas alguns minutos que podem trazer para você anos de crescimento, de faturamento elevado na sua empresa, para você ganhar o jogo dos negócios. Então, o que a gente viu na aula passada? O planejamento que turbina negócios. Se você não assistiu, assiste aí, tá? Agora, na aula 2, a gente vai falar sobre o que você precisa fazer hoje, a partir de já, para eliminar perdas e voltar a crescer. E na próxima aula, a gente vai ver como multiplicar os seus canais de vendas e escalar resultados. Todo mundo quer escalar. Então, bora para a nossa aula número 2. Você já sabe que aqui na Vendas Exponenciais a gente tem um compromisso com a liberdade e o crescimento para você e o seu negócio. Então, coloque energia nesses minutos, porque eles podem trazer economia de anos de trabalho e de muito dinheiro para você. Como sempre, nosso método é focado em metodologias simplificadas, tecnologias acessíveis e experiência prática, e é isso que a gente vai trazer aqui, tá? Você sabe que o nosso jeito é o jeito simples que funciona, então eu trouxe até um depoimento de mais uma pessoa atendida por nós, que é a Paula Caires, ela é diretora da Caires Comunicação, e ela fala aqui, olha, com sensibilidade e profissionalismo, Mônica ampliou minha visão acerca das possibilidades e oportunidades de mercado, ajudando a organizar de uma forma estruturada um plano de ação que foi capaz de trazer resultados concretos já no primeiro trimestre de execução. Sempre à disposição e com muita generosidade, continuo agregando muito ao meu negócio, porque é isso que a gente faz todos os dias. Eu não faço sozinha, tem um time que trabalha comigo na Vendas Exponenciais, mas a gente joga junto, a gente quer ver as empresas crescendo. Você deve ter visto na aula número 1. Eu, na minha primeira empresa, tive muita dificuldade, porque eu não conhecia essas metodologias. Fui pesquisar, fui descobrir como as grandes empresas, as que ganhavam o jogo dos negócios, faziam, traduzir tudo isso para um jeito descomplicado, mais simples, juntei com tecnologias acessíveis, muita experiência prática. E desse jeito eu fiz não só a minha primeira empresa, mas a segunda empresa também, crescerem de forma acelerada ao ponto de serem vendidas. E hoje eu dedico o meu tempo, a minha energia para vendas exponenciais, para ajudar outras empresas como a primeira que eu tive a crescer do jeito certo, a crescer do jeito saudável, para que você tenha tranquilidade de saber que a sua empresa está com muita abundância, crescendo, você sabe que ela está chegando onde ela vai chegar, que você trabalha muito, mas você está colhendo os resultados disso. E eu garanto que é simples, não tem fórmula mágica, é só fazer o básico bem feito todos os dias, que é o que a gente ensina aqui, tá? Então, o que você precisa fazer hoje para eliminar perdas e voltar a crescer? Lembra que a gente falou do planejamento de OKRs, lá na aula número 1? Tem uma coisa muito importante já a partir daqui, porque ele é como se fosse a coluna vertebral do crescimento da sua empresa, é o seu planejamento, é o que vai trazer
a cadência do passo que você precisa dar toda semana. Primeira coisa, você ter essas metas bem claras, esse planejamento bem feito, por isso que ele está na aula 1, e trazer de forma transparente isso para a empresa inteira. Todo mundo da empresa precisa saber para onde você vai levar essa empresa, o que precisa acontecer nesse mês, no mês que vem, daqui a 3 meses, essa semana, e precisa saber como você vai medir isso, para saber se está chegando no caminho certo. Então, é importante essa transparência para todo mundo jogar junto. Assim como é importante ter a flexibilidade de fazer os ajustes. Por que eu estou falando isso? Porque isso pode ganhar o jogo para que você estanque perdas, maximize resultados e volte a crescer de um jeito fortalecido. Então, o que acontece? Toda semana você vai olhar o seu planejamento com o seu time, vai ver o que saiu, o que não saiu e já vai arrumar para a semana seguinte. Já tem de corrigir os problemas. Não vai esperar dar um mês para descobrir que o negócio não aconteceu, que teve um impedimento. É naquela semana que você vai descobrir como eliminar os impedimentos para alcançar o progresso. Então, essa flexibilidade de você ajustar é super importante, tá? Lembre-se que a chave para OKRs eficazes é a clareza, medir e fazer o alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa. Não é qualquer planejamento, não é qualquer crescimento, é aquele que você desenhou para onde a sua empresa vai, que está alinhado com a sua estratégia, com como você quer estar com a sua empresa daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Por isso que é fundamental você acompanhar e avaliar. Eu conheço um monte de empresa que não acompanha. Faz o planejamento e deixa guardado. Faz o planejamento e não compartilha com os outros. Ou está todo mundo lá achando que está fazendo as coisas e tem um monte de coisas que estão acontecendo e outras que não estão acontecendo e ninguém está vendo. Então, precisa acompanhar e precisa avaliar, tá? Como que a gente faz acompanhamento e avaliação de OKR? Precisa ter rituais, a gente chama de rituais, que são reuniões regulares. Eu, Mônica, adoro fazer uma reunião semanal. Tem um monte de empresa aqui que a gente faz reunião semanal. Às vezes não é reunião, às vezes é uma ferramenta, às vezes é um acompanhamento online, mas você toda semana tem de ter aquela batida para saber, e aí, foi, e aí, foi. Tá? É igual o pessoal que faz grupo de autoajuda, grupo de emagrecimento, tem de estar junto lá toda semana, senão não vai. Usar ferramentas de gerenciamento. O que é ferramenta de gerenciamento? Lembra que eu falei lá na aula passada? Que tem as ferramentas em que você põe lá o seu planejamento, você precisa olhar para aquilo, você precisa enxergar se o ponteiro está movendo, né? Se as suas vendas estão crescendo, você precisa enxergar aquilo. Mensurar, precisa medir a coisa certa. Se você está querendo venda, você precisa vender, você precisa medir venda, precisa medir faturamento, precisa medir reais, dólares, euros. Identificar os seus obstáculos. Acho que está impedindo seu crescimento e cria um plano para eliminar e voltar a crescer, tá? Tem uma ferramenta aqui que eu vou apresentar para você, ó. Já começamos aqui poucos minutos dessa aula número 2, e eu não sei se a sua empresa já fez ou não fez isso. Eu conheço organizações que já estão com o seu Canvas prontinho, outras que nunca nem viram na vida. Então, eu resolvi trazer para você, porque não vai falar, eu passei na aula da Mônica e ninguém falou nada de Canvas. Gente, todo o kit básico vocês vão ter aqui, tá? Então, é assim, o kit básico de toda empresa é saber para quem que ela vai vender, né? Que a gente faz o mapa de empatia que você viu na aula número 1 para desenhar a persona. O que é a persona? É a personificação do que está no mapa de empatia. Lá você vai falar, né, no mapa de empatia, quem que é o seu cliente, quais são as dores, os sonhos dessa pessoa, tudo. Depois você transforma isso num desenho de uma pessoa. Digamos que poderia ser minha persona é a Mônica Lobenchus, ela ensina empresas a venderem mais, a crescerem, e ela é uma pessoa que gosta muito de economizar tempo, porque ela sabe que tempo é dinheiro, você vai personificar. Então, você já viu na aula 1, mapa de empatia, persona, a gente falou sobre aquele perfil de cliente que funciona para você, que não é qualquer cliente, né? Então, é o perfil ideal de cliente, é aquele que faz sentido para o seu negócio, para quem você está alinhando o seu crescimento, a sua entrega de valor. A gente falou sobre uma série de ferramentas, e aqui eu quero trazer para você o Business Model Canvas. O que é isso? Quando alguém falar assim, não sei qual é o seu nome, né? Vou te chamar de Mônica também. Mônica, cadê o seu modelo de negócio? Aí eu pego o meu Canvas e mostro. Eu falo, tá aqui o meu modelo de negócio. É o Business Model Canvas. Então, o que você vai colocar aqui?
No meio, o principal de tudo, que é a sua proposta de valor. Lembra que a proposta de valor é como você entrega valor para o mundo. Eu entrego valor para o mundo ajudando empresas a crescerem. É isso que eu faço. Né? Aí você vai colocar aqui no quadrinho do lado, você pode imprimir isso aqui, colar post-it. Se você for lá no Miro, que eu já falei na aula 1, no miro.com, tem um quadrinho desse aqui, prontinho, grátis, para você preencher dentro. Você pode fazer como você achar melhor, desenhar. Você vai colocar como você vai se relacionar com seus clientes, que canais você vai usar, quem que é o seu público, quais são os segmentos dos seus consumidores, quais são as suas atividades principais, que recursos você precisa, né? Então, por exemplo, um recurso muito importante para mim é todo o recurso digital, né? Todo o meu trabalho é baseado na internet, é baseado em atendimentos online. Claro, eu tenho palestras também e treinamentos que eu faço presencialmente, então eu tenho de colocar aqui. Eu vou colocar, por exemplo, aqui as minhas parcerias chaves. Eu tenho várias parcerias chaves, né? A estrutura de custos e a estrutura de receitas. Por que que isso aqui é tão poderoso e todo mundo precisa ter? Porque eu canso de atender, especialmente startups, quando eu faço as mentorias, naquela aceleradora global, por exemplo, em outros ambientes, em que a ideia é inovadora, a ideia é muito boa, só que a hora que você vai ver quanto ela vai custar, ninguém precificou. Então tá lá, ninguém sabe direito quanto vai custar, então precisa pôr. E não montaram o modelo de receita, de quanto vai captar valor, porque tudo é sobre você entregar valor e captar valor. Agora, se você não montou, se você não desenhou isso, você só tem uma ideia. Você não tem quanto essa ideia vai custar para ela ir para o mercado e nem como você vai vender para captar valor, para receber dinheiro. Então, você precisa desenhar isso aqui, tá, gente? Isso aqui é importante porque estamos falando aqui sobre estancar perdas e voltar a crescer. Se você não tem claro qual é a sua fonte de receita, ou, quer ver outra coisa que acontece todos os dias que eu vejo aqui? Cliente que chega com precificação errada, porque não sabe calcular o preço, tá? Na Vendas Exponenciais a gente ajuda muitos clientes a calcularem, fazerem a precificação certa, porque tem uma série de indicadores que você leva em consideração para calcular uma precificação. Tem gente que só olha quanto mercados concorrentes praticam. Tem gente que só olha para o valor que sempre teve lá na empresa e esquece que aumentou o custo com marketing, aumentou o custo com fornecedores. Então, é super importante. É um jeito de você estancar perdas. Se você não sabe quais são os seus parceiros chaves, se você não sabe quais são os recursos chaves que você precisa, você está perdendo dinheiro ao mesmo tempo em que você perde oportunidades de crescimento. Eu não posso pegar essa aula 2 inteira aqui e fazer em cima do Business Model Canvas, porque só isso aqui é uma aula, tá? Mas se você quiser, estuda sobre isso, monta o seu Canvas, monta os post-its para você poder mudar, ou faz lá no Miro, porque aí você pode mudar digitalmente. Mas isso aqui, ele é um quadro da sua empresa, de tudo que precisa acontecer da sua empresa. Se alguma coisa está fora, eu arrisco dizer que é uma distração. Se você botou alguma... tem uns negócios que estão acontecendo que eu não sei encaixar aqui. Arrisco dizer que você está se distraindo, perdendo tempo, perdendo dinheiro. Mas preenche isso, porque tem muita empresa que não consegue preencher todos esses quadrantes. E aí você pode estar com outros problemas. Um problema de fato, erguer a sua empresa com todo o alicerce que ela precisa. Esse modelo de negócios, ele é muito poderoso, por isso que muitas empresas no mundo usam, e eu recomendo que você desenhe o seu, caso ainda não esteja pronto. Se estiver pronto, assim como as outras ferramentas, eu recomendo fortemente que você refaça a cada 6 meses, porque pode ser que o seu segmento de clientes tenha mudado, suas parcerias tenham mudado, seu canal de comunicação, o jeito que você entrega valor, custos, receita, tudo isso pode ter mudado, então refaça. Do que é a nossa aula hoje? O que você precisa fazer hoje para eliminar perdas e voltar a crescer? Falei de um monte de coisas aqui, mas quero falar dessas 3 palavrinhas poderosas, que é o acompanhar, medir e melhorar. Tem uma metodologia no mercado que se chama PDCA, tá? Isso aqui está baseado no PDCA, tá? Então, o que o PDCA fala? Para a gente planejar, para a gente fazer, para a gente medir e melhorar. É a mesma coisa.
Isso é poderoso. Se vocês fizerem isso toda semana na empresa de vocês, acompanhando as coisas certas, medindo as coisas certas e melhorando as coisas certas, a empresa de vocês vai passar por inúmeros ciclos de melhoria ao longo do ano. Imagina só, quantas semanas a gente tem no ano? Fez a conta? Acho que são 52, não é isso? Imagina você fazer, ainda que você tire aí uns dias de férias, tudo, que você faça 40 movimentos, estou arredondando muito para baixo, tá? Você faça 40 movimentos de melhoria, de olhar para o seu negócio, para o que é importante, arrumar o que é importante para ir melhorando. Você imagina o poder de transformar resultados da sua empresa depois que ela passa por 40 ciclos de melhoria, 40 momentos em que você revisa o que está comendo seu dinheiro e as oportunidades de crescimento? Eu posso afirmar para você, porque eu já fiz isso nas minhas empresas, continuo fazendo e ajudo vários clientes a fazerem isso. Esses ciclos de melhoria turbinam o resultado de qualquer empresa e te trazem percepções do que não está legal. Agora, o que acompanhar? Então, eu vou trazer já esse mapa para você, para que você não tenha dúvida alguma. Eu vou falar para você acompanhar, no começo, o pacote básico da gestão. O que é o pacote básico da gestão para mim? Claro, fora o financeiro. Acompanhar o planejamento por OKRs, que você aprendeu a fazer na aula 1. Acompanhar o Canvas, que é esse quadro da aula 2, para ver se está tudo ali preenchido, se nada mudou, se aquilo tudo está funcionando. E acompanhar a ampulheta de vendas. Eu vou te ensinar mais uma coisa aqui, tá? Pode ser que a sua empresa já tenha, mas pode ser que não, então eu vou falar sobre isso. Eu não uso mais o modelo de funil de vendas, né? Nem nos meus negócios, nem nos meus clientes. Eu gosto do conceito da ampulheta de vendas, né? Do funil ampulheta, e é sobre ele que eu vou falar nessa aula aqui, porque ele tem tudo a ver com esse nosso tema de eliminar perdas e voltar a crescer. E ele tem tudo a ver sobre acompanhar, medir e melhorar, tá bom? Então, se toda semana vocês olharem para essas 3 coisas, a empresa vai crescendo. O Canvas não precisa nem olhar toda semana, pode esperar um pouquinho agora. OKR e ampulheta sim, tá? Então, o que é a ampulheta de vendas e que pontos de acompanhamento e otimização semanal você precisa ter em mente? Tem aqui um modelinho para você ver. Então, antigamente, ou até hoje, muitas empresas têm só o funil de vendas, que é essa parte de cima. Aliás, muitas empresas não têm nem o funil de vendas, tá, gente? Eu vou falar que assim, se nesse momento que você está vendo essa aula comigo, a sua empresa não tem nem o funil de vendas bem estruturado, fique tranquila, fique tranquilo, porque é a realidade de inúmeras empresas. Arrisco dizer que eu recebo uns 70% das empresas que chegam para a gente aqui não tem um funil de vendas estruturado, atualizado, e a gente refaz o zero isso aqui, porque tá com problema, e aí isso pode ser só isso aqui, só arrumando o funil de vendas, a empresa começa a crescer mais rápido, porque ela evidencia coisas que ela não tinha visto, tá bom? Então, o que a gente vai olhar? O funil de vendas, essa parte de cima aqui, então chegam os interessados, eles vão passando lá pela parte de entender mais do negócio, se aprender para ele, e vira cliente. Depois que ele vira o cliente, ele vai para essa fase aqui do sucesso do cliente, que é a fase de retenção, de fidelização, dele te indicar, gerar um depoimento. Hoje a gente sabe no mercado que essa segunda fase aqui debaixo da ampulheta, ela tem condição de trazer mais dinheiro que a primeira. Porque aqui já estão as pessoas que confiam em você. Então, se você tiver as ofertas certas, que a gente chama de upsell, cross-sell, então, novas ofertas de vendas de produtos seus ou de outras pessoas, é aqui que mora a melhor parte do dinheiro, a melhor parte da venda, porque você não gasta nada para comprar esse interessado, ele já está no seu funil, e aqui o relacionamento vai ficando mais intenso, os clientes, quando são bem atendidos, eles vão virando fãs, e eles compram, eles indicam, geram depoimento. Vocês viram quantos depoimentos a gente tem aqui? Esse que é o trabalho. Então, a gente vai trabalhar aqui em cima, em como trazer mais clientes, isso que você precisa trabalhar toda semana, todos os dias. Como eu trago mais clientes para o meu topo do funil, mais pessoas interessadas que estejam qualificadas. O que são as pessoas qualificadas? Que elas têm o jeitinho da minha persona, o jeitinho do meu perfil ideal de cliente. Elas estão boas para entrar nesse funil e ficarem felizes com o que elas vão encontrar de solução. Então, o seu trabalho é fazer esse funil ficar bem cheinho de
negócios qualificados, com uma boa venda aqui e fazer essa venda expandir aqui embaixo na parte do sucesso do cliente, tá bom? O que a gente olha? Quais são os indicadores? Presta atenção nisso, que é o que eu falei. Quando a gente arruma o funil de vendas dos clientes ou dá uma reformada neles, dá uma olhadinha lá, só isso já faz a empresa vender um monte, porque ela começa a perceber erros absurdos que estavam afastando as vendas. Agora, quando essa empresa começa a acompanhar todos os dias e todas as semanas os resultados, fazendo aquela otimização semanal que eu falei, então olhando toda semana, o que a gente fez essa semana? O que a gente aprendeu com isso? Como que a gente faz melhor semana que vem? Como eu não caio em algumas armadilhas? Como eu melhoro as minhas taxas de conversão? Se a gente faz isso toda semana e vai crescendo, 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 a gente tem vendas exponenciais, que é por isso que é o nome dessa empresa, porque a gente faz isso, gente, né? Então, como é que isso acontece? O que você pode fazer para virar o jogo, né? Você vai acompanhar e fazer ações de melhoria. E o que você vai acompanhar? Eu deixei aqui o kit básico, para você não se perder. Tá? Primeira coisa, fontes de leads. O que são fontes de leads? Pessoal, eu explico coisas aqui que algumas pessoas já sabem, mas outras não sabem, então é melhor eu explicar. O que é uma fonte de lead? Fonte de lead é aquele lugar por onde estão chegando os interessados para você. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que a sua empresa faz campanha no Google. O Google, as campanhas do Google, elas são uma fonte de leads, de pessoas interessadas. Imagina que a sua empresa também tem redes sociais e as pessoas podem se interessar nas redes sociais. As redes sociais são uma fonte de lead. Campanhas de e-mail, participação em eventos, o trabalho de venda do seu vendedor, se o seu vendedor é um vendedor que faz prospecção ativa, se ele vai em busca de clientes, também é uma fonte de lead, tá? Então, eu vou olhar lá as minhas fontes de lead, será que elas estão boas? Será que elas estão trazendo leads bons? Será que elas estão trazendo um bom volume de leads? Então, tem de olhar toda semana, tá? Como está o número de leads qualificados para vendas? O meu número está aumentando? Ele está diminuindo? Eu conheço um monte de empresa que fala, tá com muito lead no marketing. Aí vai ver os leads tão ruins, não são leads qualificados. Então, como eu aumento os leads qualificados, tá? Aqueles que realmente têm o perfil de serem clientes. Eu preciso acompanhar o número de negócios criados. Não adianta só eu trazer um monte de gente na campanha e essas pessoas não tiveram interesse de receber uma proposta, né? De virar um negócio lá dentro da minha plataforma, lá em que eu acompanho o funil de vendas, né? A ampulheta de vendas. Eu faço isso numa ferramenta que se chama CRM. Tem CRMs caros, muito robustos, e tem CRMs baratinhos e tem CRMs, inclusive, gratuitos, tá? Então, não há desculpa para não ter CRM. Como que a gente vai acompanhar isso, gente? Não pode mais, pelo amor de Deus, ser uma planilha nem um caderno, tem que ser uma ferramenta, tá? O que mais a gente vai olhar? O número e o valor das propostas. Eu preciso olhar para esse CRM e enxergar lá com quantas pessoas eu estou negociando, ou meu vendedor, os meus vendedores estão negociando, e quanto em dinheiro está rolando de proposta, para eu começar a ter uma previsibilidade dos meus fechamentos. A gente não falou lá no começo de ter receita previsível? Eu preciso olhar para o meu CRM, ver quantos negócios estão rolando e de que valor. Depois eu preciso olhar o que de fato está vendendo, tá? Então, o que é isso? Eu vou descobrir que para cada 10 interessados que chegam, para cada 100 interessados que chegam no meu funil, na minha ampulheta, eu consigo fazer 50 propostas e eu fecho 10 clientes. Então, você já sabe que se você quiser vender para 20 clientes, você tende, nessa mesma fórmula, conseguir 200 interessados lá em cima. Ou não, ou você vai melhorar essa conversão. Ao invés de a cada 100 eu faço 50 propostas, e se a cada 100 eu conseguir aumentar para 60 propostas? E se ao invés de para cada 50 propostas eu fechar 10 negócios, eu conseguir melhorar meu time, melhorar minha oferta para fechar 12 negócios? Então a gente começa a fazer essas perguntas. Como eu faço para melhorar
a qualidade dos leads que chegam? Como eu faço para aumentar a quantidade? Como eu faço para criar mais oportunidades de negócios e propostas? Como eu faço para melhorar a minha taxa de conversão? Eu vou olhar tudo isso. E vou olhar, inclusive, o ciclo de vendas. O ciclo de vendas é o tempo que demora entre o momento que o lead chegou e o momento que eu fiz a venda. Vou dar um exemplo. Tem várias empresas que a gente acompanha aqui que são B2B, business to business, empresas que vendem para outras empresas. Muitas delas fazem vendas complexas, consultivas, que têm um ciclo de venda, um tempo que demora na negociação, em torno de 4 meses. Isso quer dizer que, em um ano que tem 12 meses, eu consigo fazer completos 3 ciclos de venda. Se eu consigo acompanhar, trazer ideias, pontos de melhoria e reduzir essa jornada de 4 meses para 3 meses, eu ganho um novo ciclo de vendas no ano. Eu fazia 3, eu vou começar a fazer 4. Vocês percebem o quanto eu consigo aumentar as vendas ao fazer isso? Por isso que é um slide tão simples, de pontos tão simples, mas que eu tenho certeza que se você começar a perceber e atuar em cima deles todas as semanas, fazendo esses mais de 40 ciclos de acompanhamento e melhoria ao longo do ano, que a sua empresa vai crescer exponencialmente e as suas vendas também. Então, comigo até aqui, entenderam tudo certinho? Vamos montar a nossa ampulheta de vendas. Aqui eu só estou falando do começo, tá? Só da parte do funil mesmo ali, tá? De quando a pessoa vira cliente. Vamos olhar os leads que estão chegando. Mônica, não tem lead nenhum chegando. Vamos começar a criar ideias para trazer leads. Será que eu posso fazer uma parceria de negócio com uma empresa que não é concorrente, mas tem clientes que me interessam, para ela indicar leads para mim? Será que eu consigo fazer campanhas no Google? Será que eu consigo fazer uma ação nas redes sociais, uma campanha de e-mail? Posso ir para um evento, uma feira de negócio, fazer uma palestra? A gente começa a trazer essas fontes de leads. Pode ser um vendedor mesmo, né? Pode ser a prospecção ativa ali no LinkedIn, no telefone, no WhatsApp. Como que eu trago um pessoalzinho mais qualificado, que funciona mais para o meu negócio? Como que eu consigo criar mais oportunidades? Eu garanto para vocês que trazendo o lead certo e o discurso certo de vendas, com os gatilhos certos, com a segurança certa, os bônus, as garantias, é muito mais fácil fechar negócios. Mas tem um ponto muito importante que muitas empresas não acompanham, empresas gigantes que não acompanham, empresas pequenas, inclusive, e que pode trazer um rendimento a mais aí para você, que é acompanhar e atuar sobre os motivos de perda. O que são os motivos de perda? Tá, os negócios estão rolando lá no seu CRM, né, naquele software lá que vai acompanhar suas vendas, e você vai dar ganho lá em todo mundo que comprou de você, mas tem uma turma que vai falar, não quero, não quero, já fechei com um, já fechei com outro, você vê, é perdido. Só que você precisa pôr qual foi o motivo da perda. Ah, perdeu por causa do preço, porque achou o propósito concorrente melhor, porque não era bem isso que a empresa queria. Você precisa saber o que é, porque tem alguns motivos de perda que podem ser contornados e você pode recuperar essa perda. Eu já identifiquei em alguns clientes que o motivo de perda era que a empresa achava que aquela solução não ia resolver. Então, uma ação do vendedor para mostrar, fazer uma demonstração para assumir uma garantia, resolvia. Então, se você identifica o que está fazendo você perder propostas e você consegue agir em cima disso, você pode ganhar alguns desses negócios e reduzir as perdas de dinheiro, aumentando seus resultados, tá? A gente está chegando no fim dessa aula e eu guardei aqui 3 estratégias super simples para potencializar vendas, para trazer crescimento, que a gente sugere para os nossos clientes, que a gente aplica aqui também, que a gente sugere para os nossos clientes e que eles têm um bom resultado. E eu resolvi compartilhar com você. Pensa bem, eu estou te trazendo um monte de coisa de graça que funciona. É só você aplicar. Aplica do jeitinho que nós estamos ensinando aqui, tá? Olha isso aqui. É uma campanha de resgate de clientes e interessados antigos. O que acontece? Várias vezes a gente entra em empresas que têm uma carteira de clientes antigos, que tem uma lista antiga,
de empresas que já foram clientes, de pessoas que já foram interessadas, mas receberam a proposta, mas nunca fecharam, nunca falaram nem sim, nem não. Crie uma campanha, fale com essas pessoas. Pode ser uma sequência de e-mails, de mensagens no WhatsApp, um papo do seu vendedor no LinkedIn, pode ser uma série de ações, chamar para um evento, fale com essas pessoas, crie uma nova oferta, entenda o que está acontecendo com elas. Às vezes a empresa negou naquela época, mas o contexto dela mudou hoje, e hoje ela precisa daquilo. Resgate. Não ache que os seus clientes lembram de você e que vão pensar em você a qualquer minuto. A gente que tem a obrigação de ser lembrado, de lembrar os outros que a gente existe. Então, montar já uma campanha de resgate de clientes antigos e interessados antigos. A segunda estratégia imediata de crescimento. Faça ações para reverter negócios perdidos. Lembra que acabei de falar disso com vocês. Pega essa turma que falou, não, não quero, só daqui a 2 anos, converse com eles, entenda em que condições eles comprariam de você. Você pode fazer exatamente essa pergunta. Da próxima vez, para eu ganhar essa negociação, como essa negociação precisa ser? Ouça o seu cliente. E aí pergunta para ele, fala assim, ainda dá para a gente recuperar essa proposta? Vocês vão descobrir que, magicamente, muitas propostas ainda podem ser recuperadas, porque eles deram um não para você, e aí começaram a sondar o mercado e ainda não fecharam, e os negócios estão na mesa para você ir lá, vender e pegar. E, por fim, a terceira que eu trouxe hoje, que é uma das minhas preferidas, que é como você faz 3 novos clientes a partir de 1. É uma campanha de indicação. Vou dar um exemplo bem complexo. Imagina, de novo, que você é uma empresa B2B, uma empresa que vende para outra empresa, e você quer aplicar essa estratégia. Você vai falar lá com o seu cliente, que está fidelizado, que é uma estratégia de sucesso do cliente, e pedir para ele te indicar um fornecedor. Os nossos clientes, eles não têm medo de indicar fornecedor, porque não está indicando um cliente dele, é só um fornecedor. Ele pode te indicar um fornecedor. Ele pode te indicar os seus principais concorrentes, e talvez você possa atender os concorrentes dele. E ele pode te indicar também uma outra empresa que é uma parceira de negócios. Então, pode ser um escritório de advocacia, uma empresa de logística. É só você pedir. Você pode pedir indicação de 3 fornecedores, de um fornecedor e 2, um cliente e um concorrente. Peça as indicações. Você vai se surpreender com o número de indicações que você vai receber dos seus clientes. Porque quando os clientes estão bem atendidos, eles se sentem felizes de indicar e não tem problema nenhum em você pedir essa indicação. Pessoal, a gente viu um monte de coisa hoje, como fazer campanha para resgatar clientes, para tentar reverter negócios perdidos, para a gente criar novos clientes, novas oportunidades de negócio a partir de clientes que a gente já tem hoje, fora todo o resto, né? Então, estanque as perdas de vez. Isso aqui, presta atenção, gente. Além de crescer, a gente precisa parar de perder dinheiro. E eu vou falar para vocês alguns dos problemas que a gente mais vê aqui. Demora para retornar os interessados. Alguém vai falar, ai, Mônica, mas às vezes está tudo corrido. Gente, o cliente é o rei. Ele quer falar com a gente, retorna. Propostas não customizadas. Pessoal, o cliente está querendo um negócio de um jeito, a gente manda aquela proposta padrão ali que parece que a gente está vendendo tijolo. Não é assim. Personaliza a proposta. Você não precisa perder tempo para isso. Você vai mudar 2, 3 palavrinhas. Propostas não customizadas sempre perdem força. Quer ver outro motivo de perda? Desistir de negócios que parecem perdidos. Como eu falei, vocês vão descobrir que nem sempre eles estão perdidos, tá? Falta de interesse no cliente e nas suas motivações. Olha, infelizmente, eu vejo muita gente querendo vender sua solução, seu produto, seu serviço, sem se preocupar em como aquilo vai encaixar no cliente. E o nosso pensamento definitivamente precisa ser invertido. É como eu atendo meu cliente, que é o rei, que é a rainha. Como eu atendo esse cliente, como eu resolvo os problemas desse cliente. Quando você começar a trazer essa linha de raciocínio, você vai ver como a abundância vai acontecer nas suas vendas, tá? E a falta de acompanhamento, que a gente chama de follow-up no mundo das vendas. Gente,
Tem um número no mercado que diz que 70% das vendas são perdidas por falta de acompanhamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou cansada de ver a empresa aqui, o cliente veio, chegou lá interessado, a empresa fez a reunião, fez a proposta, mandou a proposta por e-mail e esqueceu. E acha que o cliente que tem a obrigação de retornar a proposta. Não tem. A obrigação é nossa como fornecedor. Nossos vendedores, a gente, se a gente é vendedor, é que precisa dar uma ligadinha para o cliente, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, perguntar: você teve chance de ver a proposta? Ficou com dúvida? O que você achou do que tem no slide tal? Queria saber sua opinião, se é aquilo que vai te atender, eu posso alterar o que você precisar. Se coloca à disposição para conversar sobre. E o melhor de tudo, que eu acho melhor, eu nem gosto de mandar proposta por e-mail, eu gosto de marcar reunião e apresentar a proposta. Que eu vou contar como vai ser aquela entrega, o que vai acontecer com o cliente, como que aquilo vai resolver o problema do cliente. Eu dedico o meu tempo para ajudar o meu cliente e ele percebe aquilo e ele tem a chance de conversar comigo e no meio da reunião a gente vai ajustando os combinados e vai crescendo. Então, o melhor de tudo é apresente as suas propostas. Se você ainda assim não puder, mande e acompanhe até você puxar o comprometimento do cliente para ele falar com você e você fazer a venda. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu nessa aula? A gente viu o que você precisa fazer hoje para eliminar as perdas e voltar a crescer. Como você pode aplicar o tal do PDCA para você, né, planejar, colocar as coisas para acontecer, acompanhar, medir e melhorar, criando esses ciclos semanais de evolução que vão turbinar os seus resultados. Você viu como aplicar o Business Model Canvas, como funciona a ampulheta de vendas e que a melhor parte e a mais robusta das vendas vem depois que o cliente entrou na sua carteira. E eu compartilhei com você 3 estratégias simples para turbinar resultados que você pode aplicar desde já, que a gente usa aqui nas vendas exponenciais, compartilha com os nossos clientes, que eles usam com muitos resultados. Eu espero que você use tudo isso aqui que você aprendeu e que você consiga muitos resultados, porque tudo que você está vendo aqui foi mais do que testado e tem resultados mais do que comprovados. Lembre-se, todo mundo consegue, eu não canso de falar isso. Todo mundo consegue. O que eu trago aqui é o que todo mundo está usando, viu, gente? Só que a gente traz de um jeitinho mais simplificado, porque é mais fácil ainda de usar. As empresas conseguem usar melhor. É só seguir o simples, metodologias descomplicadas, tecnologias acessíveis e contar com a experiência prática, que economiza tempo e economiza dinheiro. Trouxe mais um depoimento para vocês verem aqui da Letícia Rodrigues, ela é fundadora da Tridiversidade, nossa cliente também, e ela fala, olha, o trabalho fez toda a diferença para nós que estamos em pleno crescimento, desde a estruturação de processos comerciais e melhores práticas, até pensar em estratégias, eu super indico. É isso, gente, você começa a olhar para a ampulheta de vendas, você reestrutura o processo, começa a olhar para o CRM, reestrutura o processo, começa a pensar em novas estratégias para crescer. E é isso que a gente quer que você faça com a sua empresa. Como eu te falei, aqui a gente não quer ninguém dependente das vendas exponenciais. Estamos compartilhando os principais pontos que a gente usa nas vendas exponenciais dentro dessa estratégia, desse curso gratuito, porque é a nossa época do ano em que a gente faz uma ação totalmente focada em agradecer, na gratidão para você. Então, aplique isso. Coloque a sua empresa na rota de crescimento, porque eu tenho certeza que você e a sua empresa podem ter resultados exponenciais. Tá? Te vejo na última aula, em que a gente vai falar sobre como multiplicar os seus canais de venda e escalar resultados. Te espero na próxima aula. E se você ainda não fez isso, escaneie esse QR Code, pula lá para dentro da comunidade gratuita das vendas exponenciais, onde a gente compartilha um monte de coisas antes de todo mundo, eventos, tecnologias, inovações, tendências, é onde eu coloco os principais conteúdos e eu espero você lá. A gente se vê na próxima aula. Muito obrigada.